Boa noite, seja muito bem-vinda ao Entre Peças, um espaço para quem deseja realmente construir uma carreira que traga realização e uma boa remuneração. Aqui a gente conversa sobre carreira, clareza, direção profissional, para que você realmente saia da insatisfação, da estagnação e conquiste a tão sonhada realização profissional. Eu sou Marina Fontoura, sou psicóloga, sou mentora de carreira e eu ajudo mulheres a construírem peça por peça uma carreira em que se sintam realizadas e sejam bem remuneradas. E hoje eu vou te mostrar um erro silencioso que impede muitas mulheres de avançarem na carreira. E esse também pode ser o seu caso. Fica ligada aqui, que pode ser o erro que você também está cometendo. Mas antes de falar desse erro, eu preciso te lembrar que amanhã, dia 9/4, quinta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, uma aula especial, o quebra-cabeça da carreira, onde eu vou te mostrar o caminho para você construir uma carreira em que você se sinta realizada e seja bem remunerada. E presta atenção, porque essa aula não vai ser liberada aqui pelo Instagram, não vai acontecer como essas lives aqui no Instagram. Essa aula, ela é fechada, exclusiva, somente para quem fez a inscrição. Então, se você ainda não fez a tua inscrição, aproveita que ainda dá tempo. O link para inscrição tá na minha bio, lá aqui na minha bio do meu perfil, tem um link para inscrição dessa aula. Vai lá, ainda dá tempo, se inscreve, que é uma aula especial, feita para mulheres que realmente desejam construir uma carreira para que se sintam realizadas, para que sejam bem remuneradas. E eu vou te mostrar o caminho para isso nessa aula de amanhã. Então não perde mais tempo, assim que acabar aqui a live, vai no link lá da minha bio e se inscreve na aula, o quebra-cabeça da carreira. Combinado? Então agora vamos entrar aqui no tema da nossa live, o erro. Que erro é esse, Marina, que pode estar me impedindo de adquirir ali, de destravar minha carreira, de adquirir o meu sucesso profissional, de evoluir na minha carreira? Que erro é esse? Então, como mentora de carreira, eu acompanho muitas mulheres que se sentem insatisfeitas, que não estão realizadas, que simplesmente não enxergam um sentido mais na carreira, na vida que levam, mas que ao mesmo tempo não conseguem sair do lugar, que ao mesmo tempo ficam paradas, estagnadas, travadas, com medo de mudar, com medo de dar um passo diferente, esperando o momento perfeito para uma mudança. Isso é muito comum. Eu identifiquei que tem padrões comuns entre essas mulheres. E um desses padrões é o tema de hoje, o tema da nossa live. É um erro que você talvez esteja cometendo, assim como muitas dessas mulheres, e muitas vezes nem percebe. Então você vai levando a tua vida, vai deixando, sabe aquele modo deixa a vida me levar? Vai levando a tua vida, vai deixando a vida levar, mesmo não estando tão satisfeita, mesmo não se sentindo realizada, e fica ali esperando o momento perfeito, e esperando o momento que talvez possa ser o momento ideal para você começar a pensar numa mudança. Porque você tem medo de errar, você tem medo do desconhecido, você tem medo do que você ainda não conhece e principalmente o medo de errar. É o que trava muitas mulheres. Então, talvez esse também seja o seu caso. E para ilustrar essa história, eu vou te contar aqui uma história que é fictícia, mas que pode ser a sua história também. Essa é a história da Joana e presta atenção nessa história, porque talvez você se identifique com ela. A Joana, quando ela tinha 17 anos, ela começou a se sentir pressionada a escolher uma profissão. O pai dela, sabia que assim que ela terminasse a escola ali, ela precisava entrar na faculdade. E ela não vinha de uma família rica, mas o pai tinha realmente ali juntado cada centavinho para garantir a melhor faculdade para Joana. Então o pai tinha uma expectativa muito grande, que assim que ela saísse da escola, ela já entrasse na faculdade e ele tinha reservado ali todo o salário dele para pagar a melhor faculdade para ela. Ela estava insegura, ela não se sentia preparada, sabe, para já decidir, tomar uma decisão dessa. Afinal de contas, ela tinha 17 anos e ela não se sentia preparada para já tomar uma decisão, escolher uma profissão. E o pai dela já era advogado e vinha também de uma família de advogados. Para ele não tinha dúvida nenhuma, Ele falava: filha, que dúvida? Por que dúvida? Faz direito, porque a gente já vem de uma família de advogados. Depois você faz um concurso público, garante a sua estabilidade, tá com a sua garantia aí, de estabilidade garantida
para o resto da tua vida. A Joana não tinha muita certeza se era isso que ela queria, estava meio insegura, mas ela decidiu seguir o conselho do pai. Afinal de contas, o pai era mais velho, né? O pai entendia mais do mercado de trabalho e o pai também já tinha ali se esforçado para garantir os estudos da Joana. E assim ela fez. Seguiu o conselho do pai, entrou na faculdade de Direito. Só que logo nos primeiros semestres, a Joana começou a perceber que não era bem aquilo. Ela começou a não se identificar muito com as matérias, mas ok, tá começando a faculdade, vamos deixar passar mais alguns semestres para ver se é isso mesmo. Os anos foram passando e ela foi percebendo que realmente ela não se identificava com o direito. Só que ela já estava lá, ela já estava na faculdade. O pai estava pagando as mensalidades, ela não queria frustrar, decepcionar o pai. E ela pensava, eu já tô aqui, eu já comecei, então agora eu preciso ir até o fim. E assim ela fez. Ela continuou na faculdade de Direito, foi até o fim. Assim que terminou a faculdade, ela, antes na verdade até de terminar a faculdade, ela já começou a fazer alguns estágios e ela não se identificava. Todo estágio que ela fazia, ela sentia que não era bem aquilo, ela não conseguia se sentir realizada, ela não conseguia sentir prazer nas coisas que ela fazia. E ela começou a achar até que o problema estava nela, porque ela via os colegas dela motivados, felizes nos estágios, e ela não estava feliz, ela não gostava daquilo. Mas ela seguiu mesmo assim, finalizou a faculdade. E logo que ela finalizou, ela já entrou num cursinho para prestar concurso. A Joana se esforçou, estudou pra caramba. Ela abriu mão da vida social, das saídas com as amigas, para realmente conseguir estudar o suficiente para passar no concurso. Assim ela fez, passou no concurso e agora sim, estava com a vida dela garantida, formada, concursada, estabilidade garantida, um bom salário e o pai dela super feliz, a família toda comemorando os passos de carreira da Joana. Só que a Joana não estava feliz. Por dentro ela sentia que não era bem aquilo que ela queria para a carreira dela. Mas afinal de contas, ela passou no concurso, ela conseguiu algo que tantas pessoas queriam, muitos colegas da época da faculdade dela queriam já ter conseguido passar num concurso assim como ela. Então ela foi ficando. E aí os anos foram passando. A Joana não se sentia feliz, ela não se sentia satisfeita, ela não estava motivada. Quem está se identificando, se não quiser colocar um eu aí, tudo bem, mas se quiser, já coloca um eu aí no chat, né? E aí foi passando o tempo. Ela não se sentia feliz, ela não se sentia motivada, ela inclusive vivia cansada, doente, toda hora estava doente, não sabia o que estava acontecendo com ela. Mas assim, ela foi seguindo a vida dela. Quando ela começou a pensar que talvez ela pudesse fazer algum movimento de carreira, que talvez pudesse ser isso que estava atrapalhando ali a vida dela e que estava deixando ela tão cansada e tão doente, talvez fosse porque ela não estava fazendo algo que realmente fazia sentido para ela. Só que quando ela começou a pensar sobre isso, veio o casamento. E aí a Joana pensou, nossa, agora não dá para eu mudar. Agora é que eu não posso mudar mesmo, porque agora eu vou casar, eu preciso organizar a minha vida para esse novo momento que vai chegar. E assim ela continuou num trabalho que ela não gostava, mas que pelo menos remunerava ela bem e ia garantir ali o novo momento de vida dela. E aí vieram os filhos. E mais uma vez a Joana pensou, agora é que não dá mesmo para pensar na minha carreira. Filhos pequenos, depois veio a escola dos filhos e assim ela foi levando, porque ela não podia fazer nenhum tipo de mudança, afinal de contas a família dela, dependia do salário dela, dependia das condições que ela oferecia, ela não podia se arriscar. A Joana continuou num trabalho que ela não gostava, que ela não se sentia satisfeita e não se sentia feliz, mas ao menos ela estava garantindo ali o sustento da família dela, a qualidade de vida para a família dela. Os filhos foram crescendo, entraram na faculdade e agora que não dava mesmo para fazer nenhum tipo de mudança, né? Porque ela precisava garantir ali os estudos dos filhos, assim como o pai dela garantiu o estudo dela. Assim a Joana foi permanecendo nesse emprego, continuou infeliz, insatisfeita, mas ela não podia mudar. E quando ela achou que agora seria o momento, ela se deu conta que talvez ela tivesse velha demais. E mais uma vez ela desistiu da mudança de carreira dela, de fazer qualquer tipo de movimento, porque ela já se sentia velha demais para isso. Agora me responde aqui. Vocês percebem o que aconteceu com a Joana? Ela tinha um trabalho bom,
que muita gente queria ter, o trabalho inclusive dos sonhos do pai dela. Ela tinha um bom salário, ela tinha estabilidade porque ela era concursada, ela conseguia garantir uma boa qualidade de vida para a família dela. E por que a Joana não estava feliz? Me contem aqui o que vocês acham, o que aconteceu com a Joana? Por que a Joana não estava feliz? Por que a Joana não estava realizada? Por que a Joana não estava se sentindo feliz com a vida que ela tinha? Se era a vida dos sonhos de tantas pessoas, de tantas mulheres, um salário garantido, estabilidade. Por que a Joana não estava feliz? Quem está aí pensando que, poxa, talvez ela seja ingrata, às vezes a gente pensa assim, ela é ingrata, não está tendo gratidão. Não era por isso. Não é que ela era ingrata. Não é que ela não percebia que ela tinha algo que muitas pessoas queriam ter. É porque o que ela tinha não era o que ela queria ter. É porque essa foi a vida que ensinaram a ela que ela tinha que ter. Mas não era a vida que ela mesma gostaria de ter. E é aí que está o problema. Ninguém ensinou a Joana a escolher o que era a felicidade para ela. O que era o sucesso para ela. O que fazia sentido para ela. Qual era a vida que ela queria ter. E ela foi vivendo a vida dos outros. Ela foi vivendo a vida que outras pessoas queriam que ela tivesse. Mas não era isso que realizava ela. Ela aprendeu que ela tinha que ser grata, que ela tinha que seguir naquela carreira, porque era o que todo mundo achava que era o que ela precisava. Mas não era isso que deixava ela realizada. E ela tinha medo de mudar. Ela ficou esperando o momento perfeito, com medo de errar, com medo de decepcionar. E o problema é que esse momento perfeito, ele nunca chega. E essa história que eu tô contando pra você é a história da Joana. É uma história que eu falei que é uma história fictícia, mas bem poderia ser uma história real. Porque é a história de muitas mulheres que eu conheço, que eu já atendi nos meus programas de carreira. E talvez seja uma história que também se encaixa na sua história. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida de insatisfação. Talvez você não esteja realizada na sua carreira, talvez você não tenha tido a oportunidade de escolher a sua carreira, você foi sendo escolhida, como tantas mulheres que me procuram, né? Engraçado que recentemente, até essa semana passada, uma pessoa me procurou e falou assim, Marina, eu nunca tive a oportunidade de escolher a minha carreira. Eu passei num concurso quando eu tinha 15 anos, jovem aprendiz, e lá eu fiquei. Até hoje, numa empresa onde, quando tinha algum movimento dentro da empresa, eu era levada de uma área para outra sem fazer escolhas, e ela foi ficando, foi sendo levada. E a frase que ela usou foi essa, eu nunca tive a oportunidade de escolher. Eu sempre fui escolhida. Só que olha só que situação. Agora, ela já tem mais de 15 anos de empresa, a empresa recentemente foi privatizada. Estão acontecendo várias reestruturações. Muitas pessoas estão sendo desligadas. E aquilo que parecia ser a estabilidade, agora ela está com medo de perder o emprego. Então, às vezes, a gente fica esperando o momento perfeito, achando que a gente tem que ficar, se encaixar numa vida que não é a vida que a gente gostaria de ter. E a gente perde oportunidades de se movimentar, de fazer coisas diferentes. Então, a verdade é que isso acontece porque ensinam a gente a escolher a nossa profissão baseada em salário, baseada em estabilidade. Só que ninguém ensina a gente a escolher ser feliz. Porque os nossos pais, os nossos familiares, eles também foram ensinados assim. O trabalho é uma fonte de renda, não necessariamente de felicidade, de realização. E aí a gente cresce ouvindo isso, a gente cresce acreditando que a gente precisa trabalhar duro para pagar as contas da família. Simplesmente assim. E vai ser feliz no fim de semana, vai ser feliz nas férias, vai ser feliz quando você se aposentar. É assim que a gente aprende. Aí a gente cresce vivendo uma vida que não foi a que a gente escolheu. Foi uma vida que escolheram pra gente. E hoje, provavelmente, se você está aqui nessa live, é porque você também não está feliz com a vida que você está levando, com a carreira que você está levando. Você não está satisfeita no seu momento profissional, né? Talvez as pessoas ao seu redor não te entendam, achem, como a gente contou aqui a história da Joana, que você deveria estar sendo grata por ter um emprego, afinal de contas a gente vive num país onde
nível de desemprego, a taxa de desemprego é tão alta, você deveria estar agradecendo por você estar empregada, né? Mas não precisa ser assim, você não precisa aceitar algo que não cabe mais na tua vida. Você pode fazer diferente, né? Você não precisa esperar sempre o cenário perfeito para começar uma mudança. Você não precisa seguir expectativas externas, tentando agradar todo mundo menos a você. Você não precisa adiar o seu sonho, pensando que vai ter um momento perfeito, depois vai ser mais fácil. A gente vai empurrando as nossas decisões, né? Porque agora não é o momento, mas vai chegar um momento perfeito. E quando que vai ser esse momento perfeito? Que horas? Quando? Quanto tempo você ainda vai esperar numa vida que já não te cabe mais? Numa carreira onde você não consegue se sentir feliz e realizada. E sabe qual que é o maior problema? Eu atendo muitas mulheres que estão insatisfeitas, que estão estagnadas. E uma grande parte delas, inclusive, já está adoecendo fisicamente. Porque existem as chamadas doenças psicoemocionais, né? A gente é um ser biopsicossocial. Então, ensinam a gente também a separar as coisas, vida profissional, vida pessoal, o físico do emocional. Só que nós somos um ser único. E como ser único, quando você não está bem emocionalmente, o seu corpo também responde a isso. Fisicamente, você também adoece. Eu já tive clientes com enxaqueca crônica, insônia, tomando medicação para dormir, porque não estavam bem na carreira. Além disso, acabam descontando na família. Quantas vezes a gente está tão satisfeito na nossa carreira que a gente desconta no marido, nos filhos, sem nem perceber. Mas não precisa ser assim. Existe um outro jeito de você olhar para a sua carreira. E ele começa olhando para dentro. Quando você começa a olhar para dentro, que é uma coisa que eu defendo muito. Quem me acompanha nas redes sociais já ouviu eu falar isso algumas vezes. Primeiro a gente olha para dentro, para depois a gente olhar para fora. O que significa isso, Marina? Olhar para dentro. É buscar dentro de você as respostas. O que faz sentido para você e não o que te disseram que é o sucesso. O que é o sucesso profissional para você? O que realmente te realizaria? É buscar autoconhecimento, é buscar clareza. Peças que a gente já falou aqui em outras lives, né? Lembrando que toda quarta-feira estamos aqui no Entre Peças, onde eu te entrego uma peça-chave para montar o quebra-cabeça da sua carreira. E eu tô vendo aqui no chat subindo, né? Verdade, é isso mesmo. Então vocês estão se identificando com essa história. Mas não precisa ser assim. Você pode fazer o movimento contrário, que é o movimento de primeiro olhar para dentro. As peças do autoconhecimento, a peça da clareza, eu já entreguei para vocês nas lives anteriores. Quem tá aqui pela primeira vez, depois vai lá no meu canal do YouTube, eu subi as lives lá, eu deixei liberada a gravação para que vocês consigam pegar peça por peça e começar a encaixar o quebra-cabeça da sua carreira. Então, primeiro a gente começa olhando para dentro, entendendo o que é sucesso. O que era sucesso para Joana? Nem ela sabia. E às vezes a gente está nesse momento. Estou infeliz, estou insatisfeita, mas eu nem sei. Eu recebo muitas mulheres também nessa condição. Marina, eu estou infeliz, eu estou insatisfeita. Eu sei o que eu não quero mais para minha carreira, mas eu ainda não sei o que eu quero. Eu não sei o que fazer. Essa semana, inclusive, eu entrevistei uma pessoa que passou por uma mentoria comigo, a Maria Eugênia. Tá lá também no meu canal liberado o vídeo com ela. Vale muito a pena assistir a entrevista dela. É uma história assim de inspiração e de transformação profissional e de vida também, né? Ela estava totalmente perdida. Ela não estava feliz. Isso afetava ela emocionalmente. Ela não sabia o que fazer. Ela só sabia o que ela não queria. Ela não sabia ainda o que ela queria. Então ela precisou mergulhar dentro dela para encontrar essas respostas. O que eu quero? O que faz sentido para mim? O que é sucesso para mim? Ter clareza. O autoconhecimento te ajuda também a ter essa clareza. E a partir daí você começa a assumir pequenas ações, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Não dá para ficar travado, parado, esperando o momento perfeito. Você precisa começar a se movimentar. Só que também não precisa sair jogando tudo pro alto, tudo para cima, né? Você primeiro precisa buscar essa clareza, né, para montar um plano. E aí sim você vai seguir com estratégia. Então,
Não é nem ficar só no mundo da reflexão, do autoconhecimento, e nem também sair por aí jogando tudo pra cima. Ah, então eu tô insatisfeita, vou jogar tudo pra cima e vou me arriscar 100%. Não, é você conseguir unir as duas coisas. Eu mergulho no meu autoconhecimento, eu identifico o que faz sentido pra mim, eu tenho clareza e depois eu monto um plano com estratégia. Eu começo a agir, dando pequenos passos que vão me colocar em movimento pra minha mudança. E eu tô falando aqui de mudança, mas não necessariamente é relacionado só à transição de carreira, tá? Às vezes você tá feliz na sua área de atuação, você gosta do que você faz, mas você tá insatisfeita porque você não consegue crescer, você não consegue evoluir, você tá travada, porque você também tá com medo de dar novos passos, você tá com medo às vezes de se desafiar, você às vezes tá com medo de se posicionar numa reunião. Então o medo, ele trava a gente, seja pra gente crescer, seja pra gente fazer uma mudança, né? Pra quem às vezes está infeliz numa profissão e quer fazer a transição, seja também para quem está na CLT e quer empreender. O medo, ele trava, o medo, ele bloqueia, ele limita a gente. Só que eu não estou dizendo que você tem que sair por aí, né? Que nem aquela frase, vai com medo mesmo. Não é bem assim. Eu ouço muito, eu não tenho coragem. Por que você não tem coragem? Porque você não tem estratégia. Quando a gente olha para dentro, quando a gente mergulha no nosso autoconhecimento, quando a gente tem clareza do que faz sentido pra gente e quando a gente monta um plano com estratégias, aí esse medo diminui. Não é que ele vai passar, mas ele diminui. Aí vem a tal da coragem. Por que você tem coragem? Porque agora você tem estratégia, agora você tem clareza, agora tá claro pra você o que você quer fazer e como chegar lá, o que fazer pra chegar lá. Então, aqui eu estou entregando para você peças que vão montar esse quebra-cabeça. Mas percebam que para montar um quebra-cabeça, você não sai aleatoriamente tentando encaixar as coisas. Eu venho falando isso com vocês já desde a primeira live. Você primeiro olha qual é a capa, qual é a imagem que você vai montar. Depois você vai pegando as peças. Só que você também não sai encaixando todas as peças de primeira. Mesmo sabendo a capa, você não sai já encaixando as peças de primeira. Você pode errar também no caminho, faz parte, o erro ele faz parte do caminho. Então o que eu tô querendo dizer aqui pra você? Que é possível mudar e que para isso você precisa fazer algo diferente do que te ensinaram. Se te ensinaram a olhar para o mercado, a entender qual a profissão que paga bem, onde você vai conseguir estabilidade, onde que você vai conseguir o melhor salário, chegou a hora agora de você olhar por outro caminho. Fazer um outro caminho. O caminho de antes de olhar para fora, que é olhar para o mercado, que é olhar para o salário, que é olhar para a estabilidade, você primeiro olhar para dentro. Sem sair jogando tudo para cima, tudo para o alto. Você vai olhar para dentro. Você vai entender o que faz sentido para você. Você vai ter clareza do que realmente você quer para a tua vida, para a tua carreira. E você vai desenhar um plano. É a partir daí que você vai começar a encaixar as suas pecinhas. É a partir daí que você vai começar a se movimentar. Que nem quando a gente monta um quebra-cabeça, que é o que a gente faz aqui, né? A gente está montando o quebra-cabeça da sua carreira. Só que eu preciso te dizer que nada vai adiantar você mergulhar no autoconhecimento, você ter clareza do que você faz, se você ficar presa no medo de errar. Se você ficar esperando o momento perfeito, né? Beleza, Marina, eu já sei, eu já tenho clareza, mas eu tenho medo. Eu tô esperando o momento perfeito, porque agora não dá pra mim. Quantas vezes eu ouço isso? Eu não posso agora. A gente viu aqui a história da Joana. Eu não posso agora eu tenho filhos pequenos, eu não posso agora meu filho tá na escola, eu não posso agora tal coisa está acontecendo na minha vida. Sempre vai acontecer alguma coisa na sua vida. Sempre vai acontecer. E se você fica presa no medo de errar, não adianta o autoconhecimento, não adianta a clareza. Você não vai conseguir evoluir na tua carreira. E para diminuir esse medo de errar, você precisa ter um plano, você precisa ter estratégia para isso. Essa semana, inclusive, eu fiz um post que é uma reflexão sobre isso, sobre o medo de errar, né? O medo de errar que paralisa a gente. Eu não sei se vocês acompanham tênis, mas existe um tenista super famoso chamado Roger Federer. Alguém aqui conhece? Coloca aí no chat pra mim se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar em Roger Federer, um tenista campeão mundial de tênis. Ele já jogou 1.500 partidas, eu anotei aqui pra não esquecer de falar direitinho pra vocês os dados. Eu trago dados aqui, ó. A Mila não conhece, a Ângela também não conhece, depois vocês vão pesquisar aí.
um super campeão, a Ana conhece, um super campeão de tênis, já jogou 1.500 partidas. Dessas 1.500 partidas, ele ganhou quase 80%. 80% das partidas que ele jogou. Ó, o José Roberto falou que ele é uma fera, então você vai saber o que eu tô falando aqui, né? Que 80% das partidas ele ganhou, de mais de 1.500 que ele jogou. Então, assim, o cara é o campeão, o cara é uma fera, como disse aqui o José Roberto, né? Só que olha que curioso, mesmo sendo um campeão do tênis, mesmo tendo ganhado 80% das partidas, ainda assim, quando a gente olha para os pontos que ele acertou apenas 54% dos pontos durante toda a história dele. Isso significa que quase metade do tempo ele errou. Ele errou quase metade do tempo. E isso não mudou em nada a trajetória que ele construiu dentro do tênis. Ele é um dos maiores campeões, mesmo tendo errado quase 50% do tempo. Enquanto isso, você está travada com medo de errar. Você está deixando a vida levar porque você está com medo de errar. Medo de se posicionar em uma reunião, medo de tomar uma decisão diferente, medo de mudar de empresa, medo de fazer uma transição de carreira. O medo que te trava e que te paralisa, quando na verdade o medo faz parte da vida. Até os campeões erram quase 50% do tempo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa coisa do medo que paralisa. O medo, ele é bom, ele é positivo, quando ele serve para a gente tomar cuidado, para a gente ter precaução, para a gente ter os nossos planos A, B, C, para a gente não fazer as coisas aleatoriamente, né? Irresponsavelmente, digamos assim. Então, ele ajuda a gente a se proteger para a gente não agir de uma forma irresponsável. Só que quando ele trava e ele paralisa, ele passa a ser negativo, porque ele deixa de fazer com que você evolua. Ele deixa de fazer com que você tente algo diferente e que pode dar muito certo. Porque a gente geralmente, quando vai mudar, a gente pensa, mas e se der errado? E se a gente começasse a pensar, e se der certo? Às vezes é uma mudança de forma de pensar que faz toda a diferença. E eu sei que talvez você esteja agora, né, você que está aí insatisfeita, infeliz, travada, estagnada, talvez você esteja pensando, Marina, mas e se eu não tiver certeza do que eu quero? E se a minha família não entender o meu movimento? E se for arriscado demais eu mudar nesse momento da minha vida? Eu entendo todas as suas dúvidas, eu entendo todas as suas preocupações, porque eu já acompanhei de perto muitas histórias parecidas com essa da Joana, que provavelmente é muito parecida com a sua. E eu mesma, recentemente, fiz um movimento importante, uma transição de carreira. Eu saí da CLT para o empreendedorismo. E eu tenho 2 filhos pequenos. E eu comecei a me preparar para a minha transição, meu filho era bebê. E eu tive que montar um plano. Eu tive que começar a me movimentar. Eu não podia ficar esperando o momento perfeito depois que os meus filhos crescessem, porque eu já precisava me preparar antes. Pensa que se você não está feliz agora e você fica esperando, lá na frente, daqui a 1, 2, 3 anos, você vai continuar infeliz. Agora, se você não está feliz agora e começa a montar um plano, talvez daqui a 1, 2, 3 anos você consiga fazer o seu movimento com segurança, com estratégia. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceram com dezenas de mulheres que eu acompanhei. Eu montei o meu plano, mesmo com um bebezinho pequeno. Eu tive que aprender coisas. Gente, eu sou psicóloga, eu tive que aprender sobre vendas, sobre como captar cliente, como vender mentoria, como atrair cliente, como entender de marketing digital. E eu fazia isso com um fonezinho de ouvido enquanto meu bebê estava mamando. Então, eu sei que não é fácil, né? E a gente sempre acha que para o outro é mais fácil. Ah, mas é porque a minha realidade... Todo mundo tem suas realidades. A gente vê o palco do outro, não vê o bastidor. Todo mundo tem o seu bastidor, todo mundo tem os seus desafios. Só que se você fica só numa zona de esperar
ou de reclamar, isso não vai trazer solução para a tua vida. Isso não vai mudar a tua história. E a gente precisa mudar essa história, porque é possível, porque muitas mulheres já conseguiram fazer isso. Então você também pode, com a estratégia certa, com o método certo, você também pode fazer uma mudança, né? Porque mudar de carreira, eu já falei aqui, eu vou repetir, não é jogar tudo pro alto, sem pensar, se arriscando. Não é sobre isso. É sobre você seguir um caminho onde você consiga percorrer com menos risco, com mais segurança. Um caminho que tenha estratégias claras para te ajudar a minimizar os seus riscos e aumentar a sua segurança. E isso existe, isso é possível, né? E hoje, inclusive, você já vai sair daqui com os 3 primeiros passos desse caminho. Porque quem me acompanha aqui, quem já participou das outras lives sabe, eu gosto de levar vocês para a prática. Eu não gosto de ficar só na teoria, só na reflexão. Porque, de novo, só teoria, só reflexão não vai mudar a tua vida. Para mudar a tua vida, você tem que unir as pecinhas da reflexão, do autoconhecimento, da clareza, com as pecinhas da ação. Então, eu sempre te entrego aqui pelo menos 1, 2, 3 passos que você já pode aplicar hoje mesmo. E hoje não vai ser diferente. Você vai sair daqui com 3 passos desse caminho que vai te trazer mais segurança, menos risco para mudar a sua realidade profissional hoje. Independente se o que você quer é uma transição de carreira, é mudar de empresa, é ser promovida, para qualquer um desses objetivos, esses 3 passos funcionam. Beleza? Tranquilo? Quem não tá ainda aí, ó, com papel e caneta na mão, ó, a pessoa antiga, né, gente, do papel e caneta, dá pra anotar no bloco de notas também no celular, né, não precisa ser papel e caneta. Então, se tiver com papel e caneta na mão, pega o papel e caneta, se não tiver, anota no bloco de notas do celular, porque o primeiro passo é você responder uma pergunta que, na minha opinião, é muito poderosa, e eu quero que você escreva aí essa pergunta, para que você hoje, antes de dormir, responda essa pergunta. E a pergunta é: o que eu faria se eu não tivesse medo? Eu quero que vocês respondam essa pergunta. O que eu faria se eu não tivesse medo? Isso vai te ajudar a ter clareza, que foi o tema da nossa live passada, né? A pecinha da clareza é uma das primeiras que a gente precisa pegar para montar nosso quebra-cabeça. E saber o que eu faria se eu não tivesse medo vai me dar clareza. Porque às vezes a gente está tão presa no medo que a gente não se descola dele, não desgruda dele, e a gente nem sabe o que a gente faria se não fosse ele. Então eu quero que você reflita sobre isso. Esse é o primeiro passo para te dar clareza. O que eu faria se eu não tivesse medo? E aí, ó, pode viajar. Lembre que assim, se você não tivesse medo, então pode viajar aqui. Coloca no papel para você começar a entender o que realmente faz sentido para você. Porque geralmente quando a gente responde essa pergunta, aparece aquilo que faz sentido. Aquilo que realmente a gente gostaria de estar vivendo no lugar do que a gente vive hoje. Segundo passo, tranquilo? Conseguiram anotar? Vou repetir então a pergunta, tá? Que vocês vão responder. O que eu faria se eu não tivesse medo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vai estudar o mercado. Levante as possibilidades que façam sentido para você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá tão presa na nossa rotina e a gente acha que não dá, que não é possível, que a gente nem sequer vai avaliar se realmente não é possível. A gente não olha para as possibilidades. Tá bom, hoje eu tô aqui, mas quais seriam as minhas possibilidades? Vai estudar, vai levantar essas possibilidades. Eu não tô falando que é para você jogar tudo para cima, eu tô falando de fazer uma pesquisa, de estudar quais são as possibilidades que você teria. E, de novo, isso serve para uma transição de carreira, isso serve para uma mudança de empresa. Eu quero mudar de empresa. Quais são as empresas que você poderia trabalhar? Quais são as chances de você mudar de empresa? Essas empresas, quando elas abrem vaga na tua área, quais são os pré-requisitos? Você já tem? Transição de carreira, eu quero mudar de área. Eu não tenho experiência, Marina, e agora? Eu ouço muito isso, mas eu não tenho experiência. Como que eu vou fazer uma transição de carreira? Eu conversei com a Maria Eugênia, já falei aqui pra vocês, tem uma entrevista completa com ela lá no meu canal do YouTube. Gente, ela era formada em Direito, estava fazendo nutrição, olha, nada a ver, estava perdida. Ela realmente não sabia o que ela queria para a carreira dela. E olha que interessante, ela acabou entrando numa área onde ela não tinha experiência nenhuma. Ela hoje trabalha com marketing de influência. Ela nunca tinha feito um curso nessa área, ela não tinha experiência nessa área,
Mas ela tinha uma das habilidades que é mais exigida nessa área: facilidade de relacionamento, comunicação. E olha que interessante, existem áreas hoje que há anos atrás nem existiam. Então, não vai mesmo ter um curso, uma formação. São áreas que estão se formando. Marketing de influência. Há poucos anos atrás nem existiam influenciadores. Marketing de influência, para quem não sabe, é uma área hoje na empresa que lida com os influenciadores. Porque os influenciadores hoje fazem marketing para as empresas. Isso não existia há anos atrás. Então, como é que você ia se formar nisso? Então, perceba, ela precisou olhar para as possibilidades e descobrir que existia uma área que fazia sentido para ela, que tinha tudo a ver com o que ela gostava de fazer, que era se relacionar com as pessoas. E hoje ela está crescendo nessa área. Conversei com ela segunda-feira. Na sexta-feira ela tinha recebido a notícia de uma vaga que ela participou, foi aprovada. Vai aumentar o cargo dela, vai aumentar o salário dela. Uma área que ela começou sem experiência nenhuma. E ela conta lá na entrevista: Marina, eu morria de medo e eu sempre falava, como que eu vou conseguir entrar numa área se eu não tenho experiência nenhuma? Só que ela foi estudar o mercado, ela foi enxergar as possibilidades. E é isso que eu estou propondo para vocês nesse segundo passo. Se você respondeu ali a pergunta, o que eu faria se eu não tivesse medo? E você encontrou algumas opções, segundo passo, vai estudar essas opções, vai estudar essas possibilidades. Quero fazer uma transição de carreira, que áreas fariam sentido? O que é exigido para essas áreas? Quero mudar de empresa porque eu estou infeliz na minha empresa, mas não na minha área específica. Vai estudar as outras empresas, vai ver o que elas exigem. Marina, meu caso não é nenhum desses dois. Eu quero crescer na empresa. Eu estou me sentindo estagnada, parada há muito tempo no mesmo cargo, eu quero ser promovida. Você também precisa estudar as possibilidades. Primeiro, dentro da empresa onde você trabalha hoje, existe possibilidade de crescimento? Outras pessoas são promovidas? Sim ou não? Se sim, existe possibilidade de uma promoção dentro da empresa onde você está. Mas o que é preciso para isso? Se não, talvez você precisa começar a olhar para possibilidades em outras empresas. E é sobre isso o passo 2. É sobre você estudar as possibilidades. Entender quais são as possibilidades. Se realmente eu não tivesse ali medo e fosse fazer algum movimento, quais seriam essas possibilidades? E aí você começa a entender o que você quer e a entender o que o mercado exige para aquilo que você quer. Para você começar a avaliar se são possibilidades reais ou não. E também o quanto que você talvez precisa se capacitar para dar o seu próximo passo. Às vezes você já está pronta para o próximo passo e às vezes você ainda precisa se capacitar. Como eu dei o meu exemplo aqui. Eu precisei fazer um plano porque eu sabia atender numa mentoria. Eu tinha uma metodologia para isso, mas eu não sabia vender a mentoria. Eu não sabia captar cliente. De que adiantar eu ter uma mentoria se eu não tenho nenhum cliente para eu poder atender? Então eu tive que aprender coisas novas. E quando a gente faz movimentos na nossa carreira, muitas vezes a gente precisa aprender coisas novas. Quais são essas coisas novas que você precisa aprender? Se você não levantar essas possibilidades, você não vai saber isso e você vai continuar estagnada. Eu tive uma cliente que ela queria ser promovida. Todas as vagas que ela se interessava exigia inglês fluente. Ela não tinha inglês. Ela tinha 3 opções: desistir da promoção na área que ela queria, nas empresas que ela queria, ficar parada esperando aparecer alguma vaga que não pedisse o inglês, né? Que é o esperar o momento perfeito. Ou ela podia se capacitar, começar a aprender inglês, para começar a dar pequenos passos, pequenas ações na direção do objetivo dela. Tá fazendo sentido? Pegaram os 2 passos, lembra que vocês estão saindo daqui já com passos práticos, hein? Primeiro passo, o que eu faria se eu não tivesse medo? Segundo passo, possibilidades, levante as possibilidades. E o terceiro passo, super importante, converse com pessoas que já estão onde você gostaria de estar. O que você gostaria de estar fazendo agora? Converse com pessoas que já estão lá. O ambiente, gente, assim, ó, o ambiente, ele é crucial para o nosso desenvolvimento. O ambiente, ele pode ajudar a gente a se desenvolver, a crescer, assim como ele pode também travar o ambiente onde você anda. Você anda com pessoas que estão, assim como você, infelizes, insatisfeitas, estagnadas, provavelmente a chance de você sair desse estado que você está hoje vai ser muito, muito pequena, porque você convive com pessoas que também estão assim e que não estão fazendo movimentos.
Mas se você começa a andar com pessoas que estão fazendo movimentos diferentes, aí a tendência dessas pessoas te influenciarem positivamente é grande e você também começa a se movimentar. Então converse com pessoas que já estão onde você gostaria de estar. Ah, eu queria ser promovida. Converse com pessoas que já estão naquele cargo. Entenda o que elas fizeram, como que elas chegaram lá. Ah, Marina, eu queria sair da CLT para empreender. Vá para um ambiente de empreendedores. Porque perceba, o meio que você vive hoje CLT, ninguém vai te apoiar a empreender. Ninguém vai te apoiar. Eu falei aqui pra vocês, né? Eu saí da CLT pra empreender com 2 filhos pequenos. Muita gente poderia pensar é loucura, tá arriscando. Então eu preciso estar no meio de pessoas que entendam, que também passem pelos mesmos desafios que eu. Primeira coisa que eu fiz quando eu fiz a minha transição, eu entrei numa mentoria em grupo com outras pessoas que estão vivendo a mesma realidade que eu, para que o ambiente possa me possibilitar essa evolução, esse crescimento, essa troca. Eu sigo um especialista que ele fala, ele tinha um... E aí lembra a história aqui que a gente contou da Joana, né? Ele era concursado, advogado da União, ele ganhava bem, mas ele era muito infeliz no que ele fazia. Não sei se vocês já ouviram falar em Jerônimo Temer, um coach bem famoso aqui no Brasil. E ele conta muito essa história dele. Ele era muito infeliz no que ele fazia. E ele decidiu largar um emprego concursado para viver de coach. E quando ele falou isso para um amigo dele, um dos melhores amigos dele, o cara olhou para ele e falou: você tá maluco? Você não tá pensando na sua família, nos seus filhos, você tá pensando só em você. Olha que pesado. O que uma pessoa que ouve isso faz? Trava, né? Meu Deus, eu não tô pensando na minha família, eu só tô pensando em mim, eu tô sendo egoísta, eu vou prejudicar minha família. Aí você trava, com medo de errar, com medo de fazer um movimento errado, arriscado. Só que pra sorte dele, não tão sorte assim, né? Ele foi estratégico, assim como eu tô falando com vocês, pra vocês fazerem aí, né? Serem estratégicas, conversarem com pessoas que já estão na área, no cargo que vocês querem. Ele tinha um grupo de empreendedores. E nesse grupo a reação foi totalmente diferente quando ele contou que ele finalmente ia sair do emprego dele para empreender. Nesse grupo a reação foi: cara, parabéns, finalmente, conta com a gente, você vai ver a melhor coisa que você vai fazer na tua vida, já não estava mais fazendo sentido para você. Olha o poder do ambiente. Então façam isso também. Estejam em ambientes, abram o olhar para o novo. A Ângela acabou de colocar aqui, é exatamente isso. Converse com pessoas que já estão onde você gostaria de estar. Porque às vezes a gente acha que não é possível sem nem pesquisar, sem nem conversar com outras pessoas. Eu dei o exemplo da Maria Eugênia. Vejam lá a história dela, né? A história dela, talvez você pode pensar: poxa, como é que foi possível, né, ela começar a trabalhar numa área que ela não tinha experiência nenhuma? E hoje ela está crescendo, sendo promovida. Então, às vezes, a gente já diz que não é possível antes de realmente estudar as possibilidades, antes de conversar com pessoas que já fizeram o caminho que a gente está tentando fazer. Então, 3 passos aqui para vocês já saírem daqui praticando, colocando em prática o que a gente conversou. E geralmente aqui nessas lives eu entrego para vocês uma peça-chave para montar o quebra-cabeça da carreira de vocês, né? Mas eu não sei se vocês perceberam isso, mas hoje eu não entreguei uma peça-chave. Perceberam? Alguém percebeu que eu não entreguei uma peça-chave? Eu fiz o contrário. Eu te mostrei quais são as peças que você tem que tirar do seu quebra-cabeça. Quais são as peças que não vão encaixar no seu quebra-cabeça. Porque tem aquelas peças que vão encaixar e tem as peças que não vão encaixar, que vão atrapalhar o teu quebra-cabeça. Hoje eu não te entreguei uma peça para você encaixar no seu quebra-cabeça. Eu te entreguei 2 peças que você tem que tirar do seu quebra-cabeça. A peça do medo de errar e a peça da espera pelo momento perfeito. Essas 2 peças te impedem de construir a carreira que você merece, a carreira que você deseja. O medo de errar, grava isso, o medo de errar e a espera pelo momento perfeito. E elas andam grudadinhas. Uma tá grudada na outra, parece até uma peça só, né? Elas se encaixam perfeitamente. Se eu tenho medo de errar, eu fico presa, esperando
cenário perfeito que nunca vai acontecer. Então você precisa tirar essas peças, você precisa jogá-las fora. Elas não encaixam no seu quebra-cabeça. Não fica apegada a essas peças. Não fica apegada, que às vezes a gente se apega a uns negócios, né? Não fica apegada, porque elas não vão encaixar. Elas não vão te ajudar a montar o quebra-cabeça da tua carreira. Aquela capa, aquela imagem que você quer formar, essas peças não fazem parte dessa imagem. Então já joga elas fora. Tranquilo? Então hoje aqui vocês entenderam que não precisa esperar o momento perfeito para começar a construir uma carreira realmente que você se sinta realizada, que você seja bem remunerada, né? É como no quebra-cabeça, a gente vai encaixando, a gente vai testando, só que também não é aleatoriamente. A gente tem etapas para cumprir, estratégia. Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, a gente olha para a capa, vê o que vai ser montado, a gente separa as peças. Tem gente que gosta de ir separando por cor, né? E aí a gente vai começando a montar. A mesma coisa aqui. Você não vai ficar travado, mas também você não vai sair por aí aleatoriamente tomando atitudes irracionais e irresponsáveis. Você vai criar estratégias. Você vai ter estratégias. E existem duas formas de você se movimentar, né? Essa forma da tentativa, dos erros aleatoriamente, que geralmente pode te trazer frustração, pode te trazer decisões realmente que você se arrependa ou que você perca tempo, né? Tempo, dinheiro em decisões que não são conectadas com o que fazem sentido, porque você está decidindo e agindo de uma maneira aleatória. E existe uma outra forma, que é seguindo um caminho, seguindo um método, seguindo uma estratégia, seguindo etapas. E assim você vai minimizando o risco dos erros, aumentando a sua segurança e acelerando os seus resultados, perdendo menos tempo, perdendo menos dinheiro, né? Se sentindo mais segura para fazer um movimento com decisões mais assertivas. Então existe sim um caminho menos arriscado, mais seguro para você que quer montar o quebra-cabeça da sua carreira, para você que quer encontrar realização na sua carreira, para você que quer ser bem remunerada, reconhecida com aquilo que você faz profissionalmente. Existe um caminho para isso. E é esse caminho que eu vou te mostrar na aula especial de amanhã. Grava essa data, amanhã, dia 9/4, a gente tem um encontro marcado às 8 horas da noite. Não vai ser aqui pelo Instagram, então se você ainda não se inscreveu nessa aula, agora, assim que a gente terminar essa live, vai no link da minha bio e se inscreve nessa aula. Nessa aula eu vou te mostrar esse caminho. Qual é o caminho para você se sentir realizada na tua carreira, para você construir uma carreira em que você se sinta realizada e seja bem remunerada, porque é uma construção. Não vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer se você ficar parada esperando. Não vai acontecer se você ficar travada com medo. Vai acontecer com método, com estratégia. E é esse caminho que eu vou te mostrar amanhã. Então eu te espero na aula de amanhã. Quem não se inscreveu ainda, o link para inscrição está lá na minha bio. Quando você se inscrever, vai aparecer um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Entre nesse grupo, porque por lá eu passo as comunicações, as informações, para você não perder nada. E para deixar assim uma mensagem final para você, lembra de uma coisa: felicidade é possível sim de ser conquistada e é uma escolha. Você pode, a partir de agora, escolher ser feliz na sua carreira. Você só precisa do caminho certo para isso. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Então não perca a aula de amanhã por nada. Combinado? Beijo, boa noite, bom descanso. Vão lá fazer os exercícios que eu já dei aqui os primeiros passos e já programa na agenda. Amanhã, 8 horas da noite, a gente tem esse encontro marcado para você começar a construir o seu caminho, para você encontrar a sua felicidade e a sua realização profissional, assim como dezenas de outras mulheres já encontraram. Combinado? Bom descanso, até amanhã. Tchau, tchau.